Olá, agora nós vamos para uma aula de resolução de exercícios de pré-cálculo da matéria que já foi dada. Nos exemplos a gente já resolveu exercícios, falamos das propriedades, dos números, dos algoritmos das contas. Agora a gente vai aplicar isso. Eu fiz uma lista de 15 exercícios e que a parte deles são das listas que eu enviei. E outros são exercícios novos. Mas a ideia aqui é mostrar o raciocínio de alguns exercícios, né? Não tem como aprender sem fazer. Muito importante fazer o exercício. Não necessariamente em quantidade, mas em qualidade, no sentido de você compreender o raciocínio. Então, sobre o algoritmo da divisão, temos aqui, se o número natural dividido por 27 resulta como quociente 32 e o resto é o maior possível, qual é esse número? O que nós temos aqui então, vamos usar aqui o próprio local onde tem o exercício e escrever nele, né? Vamos fazer assim, vamos chamar esse número natural de n e vamos fazer o algoritmo da divisão. Então nós temos, você deve lembrar, eu chamei de n, a gente chamou de d na aula, né? Então nós temos o quociente aqui embaixo, o divisor aqui em cima, então ele vai ser dividido por 27, 27 é o divisor do número, né? O quociente dele é 32. E o resto maior possível. Qual que é o resto maior possível? É R menos 1, né? Isso é importante. Por que ele é o 1 menos o número que é o divisor? Então, esse resto aqui, o menor possível, esse R menos 1 é 26. Obviamente, né? Até porque qualquer número menor do que 27, ele vai gerar resto. Então, por exemplo, se 27 por 27 vai dar 1. Qual que é o número natural maior possível que a divisão não vai ser exata? 26. Porque nós não continuamos dentro dos naturais a divisão que dê decimal ou fracionário, porque o resultado não vai pertencer aos números naturais. Então, o que nós temos aqui em relação a isso, né? Que esse R é o maior possível. Nós aprendemos que o divisor vezes o quociente mais o resto é igual ao número que é dividido, só que aqui nós chamamos de n. Olha, com essa fórmula do algoritmo da divisão, nós só aplicamos os valores e já temos o resultado aqui, veja bem. Nós vamos ter, quem que é o divisor aqui? É o 27. 27 vezes o quociente, 32, mais 26, é igual ao número que nós estamos falando, que é o R, né? Então, veja bem, essa é uma situação bem simples de fazer, basta fazer a conta. E a conta que nós temos que fazer aqui, é a conta simples, é a conta de pegar 27 vezes 32. Como o curso de vocês é um curso remoto, precisa mostrar todas as contas, né, quando for trabalhar. É muito importante fazer isso, porque senão usar a calculadora não é o caso da matemática básica, tá? Matemática básica a gente não usa calculadora. Talvez um momento ou outro sim, mas a gente evita. 2 vezes 7, 14, vai 1. Vai 1 para quem lembra a unidade de dezena, né? Ou seja, vai uma dezena. 2 vezes 2, 4. 4 dezenas, mais 1, 5, né? Então temos aqui 54, né? E aí 3 vezes 7, a gente faz a multiplicação no algoritmo da multiplicação, fazendo primeiro a unidade, depois a dezena, deixando uma casa, né? A casa da unidade agora não vai ser usada, porque eu já estou na dezena, então essa casa aqui não vai ser usada, certo? Então, tenho 3 vezes 7, 21, vão 2 dezenas, 3 vezes 2, 6, mais 2 dezenas, 8.
aí nós somamos, até para mostrar para você que a multiplicação é feita pela soma, né? 4 mais 0, 4, 5 mais 1, 6, e o 8, 0 mais 8, né? 864. Então, nós temos aqui, ó, 27 vezes 32 dá 864. Se você quiser fazer separado, faz assim, ó, 20 vezes 32 vai dar 640. Aí você multiplica 7 vezes 2 dá 14, né? Então eu tenho 360, 340, né? 20 vezes 32, 340, mais 2 vezes 7 mais 14, aí dá 354. Deixa eu ver se eu não fiz a conta errada aqui, ó. 4, 7 vezes 2, 14, vai 1. Pior que eu acho que a conta aqui, ó, dá 2 vezes 2, 4, mas assim, tá certo. 3 vezes 7, 21, vão 2 vezes 3 vezes 2, 6, tá certinho. 4, 6, 8, 364. Como é que isso aqui dá errado? Não pode. É 7 vezes 32, verdade, 64. Então tá certinho aqui. Aí o que nós teremos então? 864. Algumas vezes fazer de cabeça nem sempre é bom. É bom colocar aqui na escrita, né? 364 mais 26, que vai ser igual ao N. Então esse N que foi pedido, ele vai ser igual. Vamos fazer aqui do lado o algoritmo certinho. 864 mais 26. É um exercício típico para entender o algoritmo da divisão, né? 4 mais 6, 10. A importância do zero sendo representado aqui. Vai uma dezena mais 6 dezenas, 7 dezenas, mais 2, 9 dezenas, né? E aqui tem o 8, né? Então aqui eu tenho 890. Então N aqui é 890. Então o número N pedido é o número 890, ok? Tá aí resolvido o exercício. Deixa eu mostrar o raciocínio aqui para você, ó, do que eu fiz para não gerar confusão, ó. O que eu fiz aqui? Se você quiser fazer de cabeça, eu separei isso aqui, ó. Eu fiz 32 vezes 20, que é fácil, porque vai dar 2 vezes 32, a gente coloca o zero aqui e já faz, ó. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 640. O que sobrou? Sobrou 7, então a gente faz o 7, 32 vezes o 7. É uma maneira de fazer de cabeça, porque 32 vezes 7 é mais fácil, né? 7 vezes 2, 14, vai 1, 7 vezes 3, 21 e 224. Aí o que eu tenho aqui? 640 mais 224, vai dar 4, 6, 864, tá? Eu fiz meio rápido lá, aí você pode talvez ter dificuldade, mas a gente separando os números, a gente consegue fazer as contas melhor, né? Agora, perdi não, tá aqui. Mas tá escuro. Aqui, 864, tirei aqui, né? Muito bem, vamos para o exercício número 2. Seja x, y, z um número inteiro e positivo, em que x, y, z representa os algoritmos das centenas, dezenas e unidades. Então, vai ficar nessa ordem, respectivamente. Sabendo que 36.935 dividido por x, y, z 83, é correto afirmar que... Vamos aplicar direto o que nós sabemos. Nós sabemos que D vezes Q mais R é igual a D, né? Que é o dividendo. Então, o que nós temos aqui? Não tem resto, né? Ele falou aqui, ó, essa divisão é exata, tá vendo? Não tem resto. Isso significa o quê? Que o resto é zero. Se o resto é zero, nós temos que D, que é o divisor, x, y, z, nessa ordem, vamos colocar um parêntese, vezes o Q, que é o quociente,
né? E quem é o quociente é 83, mais 0, vai ser igual ao dividendo, que é o 36.935. Veja que dessa equação simples, eu consigo separar o x, y, z. Ele vai ser igual, eu posso menos 0 para lá, não faz diferença, né, do zero. Então eu tenho aqui 36.935 dividido por 83. Aí eu já tenho o x, y, z. Por quê? Porque a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, tanto faz d vezes q ou q vezes d, no caso. Então, agora o que nós precisamos fazer é fazer a divisão certinho. De 36.935 dividido por 83. E nós separamos aqui, ó, 36 não dá, fica 369. Por 8, você multiplica aqui 8 vezes 4, 8 vezes 5, 40, não dá, né? Mas 8 vezes 4, 32, então dá. 4 vezes 3, 12, vai uma dezena, 4 vezes 8, 32 e 1, 33. Nós fazemos a subtração aqui, vai dar 7, 3 e 0, né? Nós baixamos o 3, 369, 373 é muito próximo, dá 4 de novo. 4 vezes 3, 12, vai uma dezena, 4 vezes 8, 32, mais 1, 33. E aí vai aqui 33. Então veja bem. Aqui que foi feito, 4 vezes 3, 12. Vai uma dezena, né? Na multiplicação, 4 vezes 8, 32, mais 1, 33. Então, 4 vezes 83 dá 332. Passamos aqui a subtração e vai dar 1, 7, menos 3, 4. Aí sobrou aqui 41. 41 abaixo 15, abaixo 5, vai ficar 415. Né? Não precisa colocar nada lá. 415 por 83, ó, já termina em 5. E aí você já sabe que é divisível por 5. Então, 5 vezes 3, 15, nada, né? 5 vezes 8, 40, mais 1, 41. Aí aqui eu passo o menos, vai dar 0. Então eu tenho corretamente que x, y, z na ordem é igual a 4, 4, 5. Então, das opções que nós temos, a letra B, x vezes y é igual a 16. De fato, x é 4, y é 4, z é 5. Então, x vezes y é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16. Portanto, letra B. Eu nem vou precisar apagar aqui, ó. Então, simples, que é o próximo exercício. Qual é a metade de 2 elevado a 22? A metade de qualquer número é esse número dividido por 2. Pela regra da potenciação, quando eu não tenho o denominador, e aqui o expoente é 1, a gente subtrai os expoentes. Né? 2 elevado a 22 menos 1. Vai ser 2 elevado a 21. Vou deixar você pensar aí. Como é uma potência de 2, né? Ou seja, o número está sempre elevado a 2, ele vai ser sempre uma potência maior, a potência menor vai ser a metade dele. Esse raciocínio já daria a resposta para você. Esse aqui é para a gente lembrar da diferença entre um número com expoente entre parênteses e fora do parênteses. Então, os valores 2 ao quadrado, parênteses elevado à terceira potência, e 2 elevado a 2, com esse 2 elevado a 3, tem diferença igual a quanto? Então, vamos fazer aqui, ó. 2 elevado a 2 elevado a 3 é 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 é 2 vezes 2, 4, duas vezes, né? 2 a terceira, 8, 2 a quarta, 16.
2 à quinta 32, 2 à sexta 64. Então esse aqui é 64. E 2 elevado a 2 elevado a 3 é 2. Olha, o 2 elevado à terceira é 8. Então aqui é 2 elevado a 8. 2 elevado a 8. Se 6 é 64, né? No 7 vai ser a próxima potência, vai ser o dobro, 128. A 8 vai ser 128 mais 128, que dá 256. Eu estou demonstrando a conta de cabeça. Se você quiser fazer aí, fica à vontade. Aí que é a diferença. Seguindo a ordem, nem precisava, tanto faz ser positivo ou negativo, nós vamos ter 64 menos 256. Posso definir isso aqui em módulo, né? Para pegar o valor positivo. O importante é a diferença, né? Não importa o sinal dele nesse caso, o sinal dele é tranquilo. Aí nós podemos fazer aqui, ó, 256 menos 64. O algoritmo da subtração. 6 menos 4 na unidade vai dar 2. 5 não dá, né? Vem uma dezena para cá, da centena. Aí vai ficar 6 menos 6, 0. E aqui sobra 1, né? 102. Opa, completamente errado. Tem que tomar muito cuidado com isso, hein, gente? Que aqui, na verdade, ó, se entrar nisso aqui, vai dar um problema com a divisão. Como tirou uma dezena daqui, ó, se eu tirar daqui vai ser centena. Presta bem atenção nisso, tá? Foi de propósito. O que sobrou aqui? 24 menos 6. Olha, o que é 24 menos 6? Precisa tirar uma dezena aqui? Não, por quê? 6 é maior que 4, não pegou nada. Então é 25 menos 6. Se é 25 menos 6, o que nós temos aqui? 19. Certo? 192. Prestar atenção, assim, muitas vezes a gente tem percebido que os alunos têm uma dificuldade nos algoritmos por usar a calculadora desde novo. E aí a gente confunde as coisas, né? Quando eu falo desde novo, na época do pessoal mais velho, no meu caso, por exemplo, eu não sei de alguns aí, a gente não podia usar a calculadora. E cálculo também, se eu não estou enganado, não pode usar calculadora mais, porque depois que eles inventaram a calculadora que passava a informação através de infravermelho, que foi HP, o pessoal estava passando cola, né? 1,5 m de distância, eles faziam a prova numa calculadora e passavam para outra. Aí a calculadora foi proibida no cálculo. Mas para engenharia, por exemplo, usar calculadora é tranquilo. O importante é saber essas coisas básicas aqui, tá? Como que funciona? Ó, o 6 menos 4. 6 é maior que 4, dá 2. Então fica 25 menos 6. Simples assim, tá? Ah, mas como funciona? Se pegar lá, fica 15 menos 6 dá 9. Sobra 1 aqui, ó. Né? Veio para cá, ó. Sobra 1. Certo? Ou você pode fazer direto. 25 menos 6, que é 19, como eu fiz lá. O importante é você saber fazer essa conta. Se for necessário, conta nos dedos até você entender, não se preocupe. Essa outra questão de raciocínio, ela mostra assim, ó, qual é o termo que ocupa a posição 2021 da sequência? A sequência vai A, B, C, D, E, para. A, B, C, D, E, para. Então, essa sequência é um múltiplo de 5, tá? Porque o E vai até o 5. Ela é feita de múltiplos de 5. O que significa isso? Significa que quando eu dividir 2021 por 5, o maior resto vai ser 4. E o resto igual vai ser outro número de divisão exata, que vai ser o 5. Sendo o maior resto 4, assim que eu der um número exato, o resto que der, ele vai me dizer a ordem da letra. A, B, C ou D. Se der 1 é A, se der 2 é B, se der 3 é C, se der 4 é D, se der 5 é uma divisão exata, que vai ser a letra E. Então a gente vai pegar aqui o 2021 e dividir por 5, porque é o múltiplo de 5. 20 por 5 dá 4, vezes 5, 20. Menos 20, 0. Não dá para dividir, não tem vírgula, baixou o 2, não deu, eu coloco o 0, dá 21. 21 por 5 dá 4 de novo, né? 4 vezes 5, 20. Aí aqui vai dar 1 de resto. Então, esse resto dando 1, ó, como o resto é igual a 1, portanto, a posição é a letra A. É a primeira, né? Posição
do termo A. Igual a A. Ok? Bem simples, né? Essa outra aqui, ela requer um exercício mental complicado. Vou deixar aqui mais um tempo para você copiar se for necessário, mas ela requer um exercício mental complexo. Esqueci de botar o menos aqui, ou o menos não ficou bom. Por quê? Nós não temos números, então tem que pegar o raciocínio dela. Uma torneira, quando aberta, enche um tanque em X horas. Outra torneira enche o mesmo tanque em Y horas. Se as duas torneiras forem abertas simultaneamente, quanto tempo encherão o tanque? Eu não tenho a menor ideia disso aí. Por quê? Porque com certeza, se uma demora mais que a outra, e nem isso foi falado, as duas vão preencher o tanque, se o X for menor que Y, maior que X e menor que Y. Esse é o tempo. Mas existe um raciocínio interessante. Eu vou pegar as partes e trabalhar com elas. Então, por exemplo, a ideia para a resolução desse exercício, na primeira parte, é a ideia, vou colocar aqui o I, que é o primeiro, é a ideia de MDC, máximo divisor comum. Por quê? O máximo divisor comum de qualquer número pode ser ele vezes ele mesmo, se considerar um número primo. Então, vamos considerar que x e y são primos. E esse não são, né? Primos entre si, talvez. Mas veja bem, vai ser x vezes y. Por que x vezes y? Eu já copiei de cima aqui. Porque o máximo divisor comum entre dois números primos é o produto deles. Mas quando não é primo? Não é o máximo divisor comum, mas ele é o divisor. Tá? Então, isso significa que o tempo vai ser o máximo, que eu vou chamar de TM, tempo máximo, é x vezes y. No entanto, individualmente, vamos dizer assim, o tempo para encher cada uma simultaneamente, vou chamar de tempo individual, é x mais y. Ou seja, se eu enchesse o tanque com a torneira x, o tempo x, né? Com a torneira, vou chamar de x, a torneira do tempo x. Depois, a do tempo y, seria x mais y. Então, a relação que nós temos de tempo é o máximo divisor comum dividido pelo tempo máximo. E aí sim, eu vou ter condições de ter uma ideia do significado de fazer esse cálculo da torneira. É claro que você pode fazer por regra de 3, existe regra de 3 para fazer isso, é mais demorado, né? Mas olha só, o tempo máximo associado a isso vai ser o produto de x e y dividido pelo tempo máximo individual de cada um. A partir dessa daqui, ó, nós podemos então fazer o número 2. Olha, não é um exercício que a gente tem condições de fazer uma explicação por A mais B. Ela é algébrica. Você que for da área da matemática ou da física, você vai passar por esse problema. Você vai descobrir coisas, por exemplo, na quântica, na relatividade, e algumas vezes até na álgebra linear, em que você só vai ter sentido matemático. Essa aqui dá para pensar no sentido físico. Você pensar que o produto do tempo x e y é o máximo e o tempo separado somado também é o máximo de tempo. Ora, como isso é proporcional a qualquer valor, nos dois casos, x vezes y e x mais y, nós vamos ter o tempo da torneira. Aí ele foi e deu valor, fazer o mesmo cálculo para x igual a 2 e y igual a 3. Então, o tempo máximo aqui vai ser igual a 2 vezes 3, dividido por 2 mais 3, que vai ser 6/5. Aí, você faça a conta. 6 dividido por 5 dá 1, vai dar 5, menos 1, menos 5, né? Dá 1, não tem nada aqui, dá 0, põe a vírgula. 10 por 5 dá 2. Então, o tempo que foi dado aqui, ó, pode ser horas, pode ser... foi horas, né? Então, o tempo TM aqui, ó, vai ser igual a 1,2 horas. Tá? Se quiser transformar o 0,2 em minutos, também é possível, mas não é o caso, não é o nosso interesse aqui. Esse é um exercício que, se você tiver tempo, medita sobre ele para compreender a essência do raciocínio.
Não tem muito mais o que fazer, a não ser mostrar isso ou fazer na prática. É possível fazer na prática. Se você quiser aprender mesmo isso, para entender esse processo, faz na prática. Pega uma latinha, um pote de sorvete, pega uma torneira, abre numa determinada quantidade, dá uma volta, deixa encher, marca o tempo, depois faz o mesmo com a outra, dá 2 voltas ou meia volta e verifica o tempo. Aí você vai entender, pelo menos na prática, ele vai fazer sentido para você, tá? Obter as frações geratrizes, que é da dízima periódica, né? Então aqui é simples, para não ficar usando aqueles conceitos, coloca a quantidade de zero contra a quantidade depois da vírgula, não é assim. O raciocínio matemático é simples. Ó. Se eu pegar, chamar 0,77 de x, vou multiplicar por 10, x de ambos os lados, e eu vou colocar primeiro 10x, né? Que vai ser igual a 7,77, colocar só 2,7. Então, x vai ser igual a 0,77. Por que o 2 aqui de propósito? Menos, vou colocar o resultado aqui, ó, 10x menos x, 9x, que vai ser igual a 7,77 menos 0,77 dá 7. Então, o x aqui, ó, vai ser igual a 7 nonos. Não dá para simplificar, mas a fração geratriz, então, é 7 nonos. Dentro do número dos racionais. Fazemos a mesma coisa aqui, ó, em relação a 3,12. O período é 12, né? 2 casas. Então, vou multiplicar por 100, ó. O x vai ser igual a 312,1212. E o x vai ser igual a quanto? 3,1212. Vamos fazer essa subtração por questão de espaço, né? Eu estou passando para cá, ó. Então vai dar 100x menos x dá 99x. E 312,1212, eu esqueci aqui, ó, menos 3,1212, ó, aqui vai dar 0, 312 menos 3, 309. Aí nós temos a fração geratriz derivada de que x é igual a 309 dividido por 99. Ambos são simplificáveis por 3, porque 3 mais 9, 12. O somatório desses números indica que ele é divisível por 3. A mesma coisa aqui, 99. 9 mais 9, 18, né? 18 é divisível por 3. Então, 309 por 3 vai dar 103. Fazendo de cabeça, você não tem como fazer isso na prova, né? Mas, ó, 30 por 3 dá 10, 9 por 3 dá 3, então 103. 99 por 3, 9 por 3 dá 3, 9 por 3 dá 3, então é 103 por 33. Mas não dá para simplificar mais? Não. 1 mais 0 dá 1, mais 3, 4, 4 não é divisível por 3, então a fração geratriz é essa. Simplificar faz parte do processo, tá? Essa outra, observa que são 3 casas que se repetem no período. Então, nós vamos multiplicar por 1000. 1000x vai ser igual a 100, 100, né? É o período aqui que está repetindo, é 100. E x vai ser igual a 1,100. Vamos puxar então para cá a resposta. 1000x menos x dá 999x, que vai ser igual, aqui vai dar 0, 1100 menos 1, né? E 1100 menos 1 vai dar 10,999. Basta você tirar aqui, ó, 10 tirando dá 9, pega o emprestado dá 9, né? Então aqui vai dar 0, dá 1099. Fazendo a conta lá. Daqui, então, nós separamos o x, e o x, a fração geratriz, dá 1099, dividido por 999. Dividível por 3 ou por 9, 1
mais 9, 10, mais 9, 19. Não é divisível por 3, então não dá para dividir, não é par, não é divisível por 2, tá? Então a fração geratriz é 1099 dividido por 999. Essa aqui é mais trabalhosa um pouquinho, porque a fração, o período aqui é formado por 6 números, né? 28, 57, 14. Então isso significa que 6 zeros, 1 milhão de x, multiplicando por 1 milhão vai dar 14, 28, 57, 14, vírgula, o período é 28, 57, 14. E aqui o x vai ser igual a 14, 28, 57, 14. Então vamos fazer aqui que cabe. Então 1 milhão menos x vai dar 999.999x. E aqui vai dar 0, 14 menos 14, 0. Aí repete, 7 menos 0, 7, 5 menos 0, 5, 8, 2, 14, 28, 57, 0, 0. Então, quem que vai ser o x? O x vai ser 14, 28, 57, 0, 0, dividido por 999.999. E ele não dá para simplificar, tá? Então a gente termina com essa fração geratriz aqui. Esse outro aqui, exercício, parece um exercício cabuloso, mas ele não é não, ele é bem simples. Quer ver por quê? Ó? Raiz de 49 aqui vai dar 7. Aí o que vai sobrar aqui? 7 mais 2 é raiz de 9. A raiz de 9 vai dar 3. Então aqui, ó, 1 mais 3 é raiz de 4. Raiz de 4 vai dar 2. 2 mais 23 dá 25. Raiz de 25 vai dar 5. Aí 5 mais 31 dá 36. Raiz de 36 vai dar 6. Aí 6 mais 10, 16. Raiz de 16 dá 4. 4 mais 64, mais 60 dá 64. Raiz de 64 dá 8. Para você entender até aqui, ó. Então o que eu vou ter aqui? 5 mais 7 mais 73 mais 8, que a gente fez lá de cabeça, né? Então é só ir fazendo aos poucos, é trabalhoso, né? Aí colocando a raiz é 73 mais 8, raiz de 7 e raiz de 5 pegando tudo. Então fazendo aos poucos 73 mais 8 dá 81, raiz de 81 dá 9, aí estou fazendo de cabeça, né? E fazer a raiz, aí você pode usar os algoritmos que nós ensinamos lá, né? Para fazer a raiz, você pode fatorar, por exemplo, fatorar o 81, aí você vai chegar lá, 7 mais 9, 16, né? Raiz de 16, 4. O que sobrou aqui? Sobrou raiz de 5 mais 4. Raiz de 5 mais 4 é igual a raiz de 9. Raiz de 9, então a resposta correta é mais ou menos 3. Por que mais ou menos 3? Porque isso aqui, o que a gente faz para fazer isso aqui? A gente vai elevar ao quadrado. E vai elevar aqui esse x aqui, ó, ao quadrado. Eleva os dois membros ao quadrado para manter a igualdade da equação, certo? Aí quando você faz essa elevação ao quadrado, nós vamos ter aqui, ó, o x ao quadrado igual a 9, né? Aí você vai fazer lá, x ao quadrado igual a 9, vai passar a raiz. Só que presta atenção aqui, ó, que é importante. Menos 3 ao quadrado dá 9. E mais 3 ao quadrado também. Então a resposta correta é mais ou menos 3. Então o raciocínio algébrico é esse. Tá?
Tem que ser mais ou menos 3 a resposta, porque ambos satisfazem. Então esse é o valor, o cálculo dessa coisinha cabulosa aqui deu mais ou menos 3, tá? Aí você vai pensar assim, tem gente que pensa assim, mas o menos 3 ele não pode ser raiz. Não, ele não pode, mas aqui foi a resposta final. Porque eu teria que elevar ao quadrado, certo? Tem que tomar cuidado, o raciocínio é esse, tá? Então, o correto da raiz é mais ou menos 3, porque para igualar a gente eleva ao quadrado. Aqui no número 9, é um raciocínio também de máximo divisor comum. De mínimo múltiplo comum a gente já fez até mais exercício do que o máximo divisor comum, né? Uma indústria de fio de aço corta suas peças em tamanhos iguais. Após realizarem os cortes necessários, sobraram 2 partes de fio, que tinham as medidas de 156 e 234 centímetros. O gerente pediu ao funcionário que cortasse o restante dos fios em partes iguais de maior comprimento possível. Uma coisa complicada, né? Como é que a gente vai fazer? Não é qualquer funcionário que vai calcular, por isso que o matemático é uma das profissões mais rentáveis na indústria, ainda mais fora do Brasil, nas estatísticas, e para resolver problemas associados ao cotidiano, né? Demonstre por cálculos. Então, a ideia aqui, da resolução é a ideia de MDC. O máximo possível. Ideia de MDC. Se a ideia é de MDC, eu tenho 2 números, então o que eu tenho aqui é o MDC de 2 números. O MDC de 156 e o MDC de 234. Você pode fazer da maneira que você achar melhor, mas nós gostamos de usar a fatoração, né? Então nós vamos fazer aqui no canto, 156, vamos fatorando. 156 dividido por 2 dá, você pode fazer de cabeça também, 15 por 2 dá 7, sobra 1, né? Lá, vamos fazer assim, sobra uma dezena, sobrando uma dezena eu tenho 6, 1 com 6, 16, dividido por 2 dá 8. Dividido por 2, 7 por 2 dá 4, sobra 1, né? É isso que acontece. Não, 7 por 2 dá 3, né? Sobra 1, dá 18, dá 9. 39 não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. 3 mais 9, 12, é divisível por 3. São números menores, né? Aqui vai dar 1 e 9 por 3 dá 3. 13 é número primo, por 13 dá 1. Aí para a gente fazer o MDC são aquelas multiplicações. A gente coloca 1 aqui, ó. Não sei se você lembra. Busca lá a teoria. Vai fazer 1 vezes 2, 2. Terminou aqui, a gente repete. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Né? Terminou aqui, começa de novo. 1 vezes 3, 3. Aí pega esse aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Né? Já tenho 3 vezes 2, não preciso repetir. 4 vezes 3, 12. Certo? Assim que faz. Aí recomeça, pega 1 de novo. 1 vezes 13, 13. 13 vezes 2, 26. Já foi feito com 2. O próximo número pode ser o 4 ou 3, se você quiser seguir a ordem. Vamos fazer aqui vezes 4, né? Dá 52, porque 4 vezes 3, 12. Vai 1, 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 3 vezes 13, 39. Não foi feito com 6. 6 vezes 13 dá 6 vezes 3, 18. Vai uma dezena, 6 vezes 1, 6, mais 1, 7, 78. Aí tem o 12, 12 vezes 13. Aí você pode fazer da maneira que você achar melhor. 12 vezes 12 dá 144. 144 mais 12 vai dar 156, né? Para fazer esse trabalho, por exemplo. Então dá 156 aqui. Aí foi feito então o MDC do 156. Não vai caber ali, eu vou ter que trazer para cá, ó. Vou trazer o 234. Fazer o MDC do 234. 234 por 2 vai dar 1, né?
vai dar 1 e vai dar 7, né? 117. Não dá mais por 2, mais 1, 2, mais 7, 9, divisível por 3. 11 por 3 dá 3. Sobrou 2, 27 por 3 dá 9. Chegamos a 39. 39 por 3 dá 13. Nós já fizemos ali, 13 por 3 dá 1. Aí então agora nós vamos fazer aqui a técnica do MDC. Eu boto 1 ali e vamos fazer a conta aqui, ó. 1 vezes 2, 2, né? Já deu. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 3, 3, já fizemos. 2 vezes 3, 3, já fizemos. 3 vezes 3, 9. 6 vezes 3, 18. Aí vem aqui para baixo, ó. 1 vezes 13, 13. 2 vezes 13, 26. 3 vezes 13, 39. Vou passar aqui para baixo, né? 6 vezes 13 dá 78. Não preciso continuar fazendo. O máximo divisor comum foi encontrado. 78 aqui. 78 aqui, ó. Então, o máximo divisor comum aqui, ó, entre 156 e 234 é 78. Isso significa que a resposta o fio vai ser dividido em 78 centímetros cada, para ter o máximo possível de performance, ok? Essa é a ideia do MDC. Visto isso, vamos para a parte de potenciação e radiciação, porque quando a gente aplica logaritmo, o logaritmo é um tipo de potenciação. E a radiciação é o inverso da potenciação. Conhecendo um, se conhece o outro tranquilamente, né? Então vamos aqui pela própria definição de logaritmo, né? Logaritmo aqui de b elevado a b elevado ao logaritmo de 3 na base b igual a y. Vamos resolver isso aqui da forma bem simples, ó. A gente vai multiplicar ambos os termos por logaritmo. E aí isso é uma das resoluções mais simples de fazer. Daria para fazer de outra forma. Daria para isolar o b elevado ao logaritmo de 3 na base b, chamar de x e depois aplicar o x no lugar. Pegar, por exemplo, o logaritmo de b na base 3 e chamar de x. Aplicar ali o b elevado a x, por exemplo, e achar o valor. Mas esse aqui dá uma resposta mais direta. E ele me facilita a vida. O que significa aqui? Ó? Eu vou ter log. Eu vou colocar na base b, tá? Vou colocar a mesma base aqui. Log na base b de b elevado a log na base b de 3. Então, a potência é essa. Isso é igual a log na base b de y. Por que eu fiz isso? Porque nós conhecemos essa propriedade, né? Essa propriedade aqui, ó, isso aqui é o expoente. Esse aqui é expoente. O que a gente faz com o expoente? Na propriedade dos logaritmos, a gente multiplica. Passa multiplicando. Aí eu vou ter logaritmo de b na base b. Então, olha só, eu tenho log de 3 na base b, multiplicando, log de b na base b, ó. E logaritmo, quando logaritmando e a base, logaritmo, né? Logaritmando e a base são iguais, significa que é 1. Então, a partir daqui, ó, esse aqui é um y, isso nós temos então logaritmo de 3 na base b vezes 1. Vezes 1 é igual ao logaritmo de y na base b. Olha, tá muito simples isso, né? Tá a mesma base, portanto, y é igual a 3. Porque os logaritmandos são iguais. Todo o resto é igual. Então, y tem que ser igual a 3, por definição, tá? Vou fazer isso aqui para cá, quer ver? Isso implica, então, logaritmo de 3 na base b igual ao logaritmo de y na base b. Ó, o que eu estou falando para você? É isso. São iguais.
tá? A base é a mesma. Base é a mesma. Tudo igual, portanto, y igual a 3. Aqui, podemos usar o mesmo raciocínio aqui nessa item 2. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vamos fazer o seguinte, ó, vamos multiplicar logaritmo na base 4, em ambos os termos. Por que eu usei a base 4? Porque está aqui. Vamos fazer isso. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar 8 na base 4. Poderia até colocar a base 8 para dar 1, mas não precisa fazer isso, tá? Podemos fazer na base 4 só para manter a ideia aqui. Poderia fazer na base 8, na base 16, porque ia dar 1 ali. Mas são pares, não vai ter problema não. O que você fizer aqui, ó, se você souber trabalhar bem com as potências, vai dar certo. Então, o que nós vamos ter então? Vamos ter logaritmo na base 4 de 16 elevado a logaritmo na base 4 de 8, que vai ser igual a logaritmo na base 4 de y. Ora, todo esse expoente vai passar multiplicando, pela propriedade logarítmica. Então, eu vou ter logaritmo de 8 na base 4, multiplica logaritmo de 16 na base 4, que é igual a logaritmo de y na base 4. Aí você tem duas maneiras de fazer. Você pode somar, porque quando o logaritmo está multiplicando, ele soma os logaritmandos. Ou você pode fazer separado. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, logaritmo de 8 na base 4 igual a x. Não tem x, não está sendo usado. Isso é 4 elevado a x, que é igual a 8. Nós fatoramos. E essa fatoração é muito simples, por isso que a gente já faz de cabeça. Porque 4, ele é 2 elevado a 2, que está elevado a x, que é igual a 2x. E 8 é 2 elevado a 3, portanto, 2x igual a 3. Pode-se fazer a mesma coisa com logaritmo de 16 na base 4. Logaritmo de 16 na base 4, não vamos chamar de y não, vamos chamar de z, porque y já tem um valor lá, tá? Então, isso implica o quê? Que 4, vamos fazer 4 não, já vamos passar tudo para a potência na base 2, ó. 4 elevado a 2 é 2 elevado na base, 2 elevado a 2 vezes 2, que vai ser igual a 16, 16 é 2 elevado a quarto, né? 4, olha que bobagem. Eu chamei isso aqui de 2, isso aqui é z, né? Então 2z, ó. Mas parece. E isso vai ser igual a 16. 16 é 2 elevado a quarta. O que implica isso? Que 2z é igual a 4, portanto z é igual a 2. Isso aqui vai dar trabalho um pouquinho. Passando para cá, ó, dando trabalho, né? Quanto que é logaritmo de 8 na base 4? Eu chamei de x. Quanto que é x? 2x é igual a 3, então x é igual a 3 meios. Vezes z. Quem é z? Eu chamei logaritmo de 16 na base 4 de z. É 2. Não é isso? Isso é igual a logaritmo de y na base 4. Ficou fácil. 3 meio vezes 2, ó, dá 3. Isso significa que y... Vamos fazer isso não. Vamos fazer assim. 3 é igual a logaritmo de y na base 4. Isso implica que, ó, 4 elevado a 3 é igual a y. Quanto que é 4 elevado a 3? 4 vezes 4... 16. 16 vezes 4, 64. Então, y é igual a 64. 4 vezes 4, 16. Aí você tem 16 vezes 4, ó,
6 vezes 4, 24, vão 2, 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Certo? Rapidinho aqui. Feito isso, vamos resolver os outros exercícios aqui. Também de logaritmos. Isso aqui é só para você ser informado, né? Esse ln aqui, ó, significa ln, nós já passamos isso. É igual logaritmo na base e. Na base e do número de Euler. Ou Euler, né? A gente em português é Euler. Aí alguns insistem em chamar de Euler. Ok. De qualquer maneira, o que significa isso? Significa que logaritmo de x na base e é igual a menos 3. O que isso implica? Que e elevado a menos 3 é igual a x. Só para relembrar. Vai ser muito usado no cálculo, né? Você consegue determinar o número de Euler pelo cálculo, tanto de limite e de sequência, quanto de integral e de derivada também ele é utilizado. É interessante, você vai ver que a integral de e é e, a derivada de e. Então, é um número bem interessante esse, né? Você vai descobrir isso com o tempo. Na verdade, a demonstração é mais complexa do que a aplicação da propriedade. Então, aqui temos logaritmo de 3x menos 2 igual a 2. Quando não tem base, é 10. Né? O que significa isso? Que eu vou ter 3x menos 2 igual a 10 ao quadrado. Lembra da base? 3x menos 2 igual a 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, né? Então eu tenho aqui que 3x menos 2 vai ser igual a 100. Isso implica que eu vou ter 3x vai ser igual a 100 mais 2. Olha só, nós diminuímos menos 2 em ambos os lados. Isso implica que 3x vai ser igual a 102. 1 mais 2 dá 3. 3 é divisível por 3. Então, x vai ser igual a 102 dividido por 3. 102 dividido por 3 vai dar 10 dividido por 3 dá 3. Sobra uma dezena lá, 12 dividido por 3 dá 4. Então, a resposta é 34. Ok? Bem simples também, né? Só aplicação. Esse outro aqui, ó, 2 vezes log de x na base 10 é igual a log de x na base 10, mais log de 3x menos 4. Olha, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos devolver por lugar as coisas. Esse 2 que multiplica aqui, ele é a potência do x. E quando a gente tem o mais aqui, ele é o produto dos logaritmandos. Então, eu vou reescrever aqui, ó, logaritmo de x ao quadrado vai ser igual a logaritmo de x que multiplica 3x menos 4. Ó, dessa forma aqui, ó, como a base é 10, ó, eu tenho por lógica elementar que x ao quadrado é igual a... Já vou fazer a conta, 3x vezes x, 3x ao quadrado menos 4x. Eu já tenho uma equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau a gente não ensinou ainda, mas ela é muito simples, ela é óbvia, né? Na verdade é uma equação do segundo grau, né? Desculpa. Essa equação do segundo grau aqui, ó, o que nós teremos? Fazendo menos x ao quadrado em ambos os termos, vai dar 0 do lado esquerdo, que é igual a 3x ao quadrado menos x ao quadrado menos 4x. Continuando, aqui embaixo, nós vamos ter 3x ao quadrado menos x ao quadrado dá 2x ao quadrado menos 4x igual a 0. Daqui nós podemos simplificar por 2. Vamos dividir ambos os lados da equação por 2. E nós vamos ter x ao quadrado
menos 2x igual a zero. Para quem tem familiaridade, nós isolamos o x e fazemos x que multiplica x menos 2 igual a zero. Daqui então nós temos que x é igual a zero, não convém. Aí você vai lá na base de definição de logaritmo e vai ver que o logaritmando não pode ser zero. Não convém o zero. Mas, o que sobrou? X menos 2 igual a zero, portanto, x igual a 2. Número negativo não convém como resposta, e zero não convém como resposta, mas número positivo 2 convém como resposta, x, então, é igual a 2. Nesse caso, aqui de logaritmo de B4 de x ao quadrado, ele dá um trabalhinho, mas é um trabalhinho assim, que eu vou mostrar um problema comum que algumas vezes acontece na matemática, principalmente no cálculo, na matemática básica, que é assim, você vai fazer uma tentativa direta e não vai dar. Você pode achar que não tem resposta, mas ela tem, e normalmente ela é elementar. Então, o que nós vamos fazer aqui é que a propriedade 5 que nós colocamos lá dos logaritmos, né, na aula, ela diz assim, que se eu tenho a base elevada ao quadrado, eu tenho o inverso da base que multiplica o logaritmo de x ao quadrado na base b. Isso é igual ao logaritmo de b e raiz quadrada. Continuando, aqui embaixo, esse x aqui ficou parecendo um alfa, né? Ora, isso aqui, essa multiplicação, implica necessariamente que eu posso elevar o x ao quadrado a 1/4. Ó, então eu vou ter logaritmo de x ao quadrado elevado a 1/4, ou seja, multiplicando a potência lá por 1/4. A base continua b. Isso é igual logaritmo de raiz de x. Eu vou colocar raiz de x não, a gente sabe que a raiz de x é meio. Vou colocar x elevado ao meio na base b. Isso implica que 1/4 vezes 2 dá 2/4. 2/4 é 1/2. E aí nós chegamos numa igualdade que não dá nada. Logaritmo de b de x elevado a meio é igual a logaritmo de b com x elevado a meio. Eu não consigo achar a resposta. Aí eu não consigo achar a resposta. O próprio exercício ele me dá a dica de como fazer. Então, o que nós vamos fazer? Ao invés de trabalhar com a base b, nós vamos trabalhar com a base b elevado à quarta potência. Então, é outro caminho que nós vamos tentar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a propriedade 6 dos logaritmos, que é a propriedade de criar uma base que me interessa. Eu vou criar a base 4. Então, por exemplo, vou pegar aqui o logaritmo de x elevado a meio na base b e vou passar essa base b para a base 4. Então, eu vou ter aqui em cima logaritmo de x elevado ao meio na nova base, que é a base 4, dividido por logaritmo, aí eu pego a base, que é a base b de b elevado à quarta. Vamos refazer. Logaritmo na base b de x elevado a meio, dividido por logaritmo na base b, a b é a quarta, né? B é a quarta de b, tá? Aí você já até sabe a resposta disso aqui, ó. A partir disso aqui, então eu vou começar a fazer o trabalho aqui assim, ó, de como que eu vou trabalhar isso aqui. Olha, a situação é tranquila. No momento que eu uso esse raciocínio aqui, eu posso trabalhar de várias maneiras isso aqui, de vários modos. Por quê? Porque esse aqui, ó, que eu transformei na base, ó, vou mostrar, ele é exatamente logaritmo de
x ao quadrado, ó, na base B4, que é igual a esse aqui, ó. Só que esse aqui foi reescrito. Como é que ele foi reescrito? Ele foi reescrito como logaritmo de b à quarta de x elevado a meio. Eu vou escrever raiz de x aqui, ó, por comodidade de espaço, sobre logaritmo de b à quarta. B elevado à quarta potência. A partir daqui, eu vou fazer apenas um trabalho algébrico. Se você for observar aqui, o que é esse trabalho algébrico que eu vou fazer aqui? O que eu vou ter aqui? Ora, aqui embaixo, o que nós aprendemos aqui embaixo em relação ao que está aqui? De utilizar isso aqui, né? Nós vamos ter esse valor aqui. Eu vou separar para que você se apegue a ele, porque o espaço está pequeno, né? Devia ter dado um espaço maior aqui. No momento que eu tenho isso aqui, eu vou fazer apenas uma transformação algébrica, que agora é álgebra, né? Agora não é mais logaritmo. Nós usamos as propriedades do logaritmo para chegar aqui. É claro que nós vamos precisar tirar os logaritmos daqui, né? Não tenha dúvida, certo? Mas olha só, como funciona isso aqui. Ó, só uma coisa, em relação a isso, ao que a gente trabalhou aqui, né, que nós colocamos a base B4, nós tiramos a base aqui, ó, em relação a isso, aqui é base B4, base B4, base B4. O que é isso? Foi o raciocínio que nós fizemos, porque o primeiro caso, ele deu errado, tá? Então, o que a gente propôs? Fazer com a base elevada à quarta potência, tá? É o raciocínio que a gente vai fazer. Muitas vezes a gente fala isso rápido, né? O aluno ele não percebe o que está acontecendo. Ele não sabe o que está acontecendo. O que nós vamos fazer aqui? Álgebra. O que a álgebra diz aqui? A álgebra diz assim, ó, logaritmo de x ao quadrado B4 multiplica logaritmo de B4. Se você já for familiarizado, ó, eu vou fazer direto aqui, apesar de ter feito primeiro, esse aqui é 1/4. 1/4 vezes logaritmo de B na base B. Olha que coisa interessante que aconteceu. Isso vai ser igual ao que sobrou do outro lado. Logaritmo, agora eu posso voltar a x elevado a meio na base B. Tá vendo a situação agora que ficou mais tranquilo trabalhar, né? Continua sendo algébrico, todo o processo aqui continua sendo algébrico, né? Mas o que nós teremos, ou como que nós trabalhamos aqui? Essa ideia aqui é uma ideia. Vou explicar para você, ó. O que você poderia fazer aqui é deixar 1/4 aqui embaixo. Poderíamos trabalhar x ao quadrado mais b, você vai arrumar encrenca, não precisa fazer isso, porque se você fizer isso, você não vai ter isso aqui, que é logaritmo de b na base b igual a 1. Então, eu vou ter logaritmo de x ao quadrado na base B4 vezes 1/4. Eu vou fazer assim, ó. Vou colocar 1/4 antes, sabe? Vou colocar assim 1/4 para ficar mais bonitinho didaticamente e você entender isso. X ao quadrado na base B4 igual a logaritmo, aqui eu esqueci o 4, de x elevado a meio B4. Nem precisava disso tudo, você vai entender por quê aqui no final. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou ter, pela propriedade da multiplicação do logaritmo, é x ao quadrado, que multiplica, né, a potência de 1/4 na base B4.
Isso vai ser igual a logaritmo de x elevado a meio na base B4. De acordo com isso, chegamos onde nós queríamos. O logaritmando tem que ser igual. O logaritmando tem que ser igual significa que x ao quadrado a 1/4 é x elevado a meio. 2/4. Igual tá aqui. E aí nós chegamos à mesma coisa de antes. Ó. X elevado a meio. Igualdade de novo. Como é que eu resolvo um exercício que me dá uma igualdade desse jeito? Que me dá uma situação assim? Então, para eu resolver isso, já que eu fiz das duas maneiras e eu cheguei ao mesmo valor, esse x aqui pode ser qualquer, porque como ele é elevado a qualquer valor, a gente define assim, ó, x tal que x pertence aos reais, tal que x ele é logaritmando maior que zero. Então, é um conjunto de solução, não é apenas uma solução, tá? Não é um exercício trivial para o raciocínio aqui, mas eu quis mostrá-lo para você que isso aqui vai acontecer. Nós estamos aprendendo intervalos e você vai entender que a solução de alguns exercícios ele não é um número, ele é um intervalo. Então aqui, esse exercício, a solução dele é um intervalo, serve qualquer x maior que zero, que a resposta vai ser verdadeira, ok? Por causa da igualdade lá. Então nós fizemos isso aqui de propósito para você entender isso aqui. Ó. Falando de raciocínio de matemática, tá? O que é para você entender? Como nós chegamos a essa igualdade aqui, ó? Como eles são iguais, qualquer valor de x serve, tá? Qualquer valor de x vai servir para isso, certo? Isso é bem tranquilo. Então veja bem, o que nós temos aqui agora? Nós temos um exercício simples de matemática básica, que é 2 elevado a mais 2 elevado a b mais 2 elevado a c igual a 148. Você vai olhar aqui, você não vai encontrar valores associados a 148 que dê esse valor. Porque não tem como fazer 3 vezes 2 elevado a, por exemplo, porque cada um é diferente. Ó. Cada variável é diferente. Então, o que nós temos aqui em relação a isso? Nós temos um raciocínio de entendimento da matemática e da organização dos números. Não adianta eu fatorar 48. Eu vou ter que fatorar ou distribuir 48 utilizando a propriedade dos números de tal maneira que eu tenha potência de 2 associado a ele as maiores possíveis. A potência de 2 associado a ele as maiores possíveis são as seguintes. Se eu pegar, por exemplo, o número 64, 64 é 2 elevado a que potência? A quinta ou a sexta potência, né? Então, o que nós temos aí é o seguinte, 2 elevado a quinta mais 2 elevado a quinta. Quanto que é 2 elevado a quinta? 2 vezes 2, 4. Dá 2 ao quadrado. A 3, 8. A quarta, 16. A quinta, 32. Então, na verdade, nós temos 2 elevado a sexta. Então, tem 2 elevado a sexta potência, mais 2 elevado a sexta potência, mais 2 elevado a c. Vamos fazer assim? Só que quem é esse c? Quanto que falta para 148? 64 mais 64 dá 128. Então, eu posso reescrever o número 148 assim, ó, 64 mais 64 mais 20. Então, vou fazer assim, vou fazer 2 elevado a sexta mais 2 elevado a sexta mais 20 é igual a 148 e eu mantenho a igualdade. Só que 148 é igual a 2 elevado a mais 2 elevado a b mais 2 elevado a c. O que nós teremos agora em relação a isso? A é igual a B, que é igual a 6. Parte está resolvida. O que sobrou aqui? Ó? Sobrou esse valor aqui ó, na organização dos números, né? Eu tenho 2 elevado a C, vai ser igual a 20. Como que se resolve uma situação dessa? 2 elevado a C igual a 20. Existe raiz ceésima de 20?
Agora você aplica o que você aprendeu antes. Ó. Vamos fazer assim. Vamos multiplicar logaritmo em ambos os lados da equação. Para multiplicar logaritmo em ambos os lados da equação, vamos escolher uma base adequada. Eu vou escolher a base 2. Por quê? Porque quando eu multiplicar o c pelo logaritmo, o logaritmo de 2 na base 2 vai dar 1. Então eu reescrevo assim, ó. Eu vou ter logaritmo na base 2 de 2 elevado a c, que vai ser igual a logaritmo de 20 na base 2. Agora vai o raciocínio matemático bonitinho. Nós temos pela propriedade do logaritmo que c vezes logaritmo de 2 na base 2 quando tem um expoente, que vai ser igual, eu vou fazer uma associação interessante aqui, ó. Você vai concordar comigo que 20 pode ser 10 vezes 2, né? Na base 2. Aí, logaritmo de 2 na base 2 é 1, então eu vou ter c vezes 1. Vai ser igual, quando eu tenho 10 mais 2, eu faço a soma dos logaritmos. Então, eu tenho logaritmo de 10 na base 2, vezes logaritmo mais, né? Logaritmo de 2 na base 2, que vai dar 1. Então, c, ele vai ser igual a 1 mais logaritmo de 10 na base 2, que é até onde a matemática básica me faz ir. Então, eu tenho o a igual b igual a 6 e tenho o c igual a esse valor, que se você quiser usar a calculadora, você pode usar a calculadora, você vai achar um número que é um número de 2 elevado a 4,32. Por quê? 2 elevado a 4, 16, né? Como nós temos 20, ó, fica sobrando uma coisinha. Mas essa resposta aqui é a resposta mais adequada à matemática básica sem usar a calculadora, tá? Que foi a nossa ideia, trabalhar com isso, ok? Vamos agora fazer um exercício que é um exercício bem gostosinho, bem simples de fazer, e é um exercício para calcular o valor de x na equação. Quando a gente olha para esse exercício a primeira vez, parece que ele é problemático, mas aí nós vamos usar assim, ó, raiz de x mais 1, eu vou dar um valor para ele, eu vou chamar a raiz de x mais 1 de y, eu vou tirá-lo daqui e vou trabalhar com a base 2. Em termos de potência. É raciocínio simples, você vai acostumando com ele. Ó. Raiz de x mais 1 igual a y, certo? Vamos fazer assim. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou fazer assim, ó. 4 é 2 elevado ao quadrado. Então, eu vou colocar 2 elevado ao quadrado. Ora, vezes y, 2y. Menos 2, quanto que é a raiz de x mais 1? Y. 2y, mais 2 aqui em cima. E isso aqui é igual a zero. Olha que interessante isso. Agora, eu vou somar do menos 2 elevado, eu vou colocar, né, mais 2 elevado a y em ambos os termos. Então, eu vou ter 2 elevado a 2y, que vai ser igual a 2 elevado a y mais 2. A base é a mesma, o que eu faço? Igualo os expoentes. Isso me indica que 2y vai ser igual a y mais 2. Ok? Se eu tenho 2y igual a y mais 2, ó, passando o y para a esquerda, ou seja, menos y em ambos os termos, eu tenho que y vai ser igual a 2. Ora, se y é igual a 2, eu retorno ali, ó, né? E coloco o quê? Raiz de x mais 1 igual a 2. Aqui, ó. Se eu tenho isso, qual que é o significado desse negócio? Está bem simples. Ó. Elevo ao quadrado ambos os lados. Então, eu vou ter x mais 1 igual a 2 ao quadrado. Isso implica que eu vou ter x que vai ser igual a 4 menos 1. Portanto, x é igual a 3. Se você aplicar de novo na equação, vai dar a resposta de igualdade, tá? Tem outras maneiras de fazer isso aqui. Essa foi a mais simples que eu encontrei, tá? Vou fazer a separação aqui para fazer esses outros exercícios. Ó.
É um exercício de simplificação aqui, bem tranquilo até. Bem tranquilo. Esse exercício aqui eu vou puxar para cá, ó, e é um exercício fácil de fazer. Ó. O que nós já vamos fazer com ele aqui? Nós sabemos que o 3 multiplica o 4x menos 9 e sei que raiz de 16 é 4 e raiz de 25 é 5. E aí eu já vou tirar da raiz e vou deixar aqui, ó, 4x menos 9 vezes 3. Ó. E aqui do outro lado, eu sei que 64, nós já sabemos, ele tem uma base 4. E 4 elevado à terceira dá 64. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64. Então eu tenho 4 à terceira. Outra coisa também é 125. É 5 elevado à terceira. Potência. Porque 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Olha, o que resulta disso aqui? Resulta que eu tenho 4 quintos do lado esquerdo, elevado, eu vou fazer a multiplicação aqui, ó, em relação a isso, é 3 vezes 4, 12, né? X menos 9, então eu tendo aqui, ó, 12x menos 9, que vai ser igual a 4 quintos elevado à terceira potência. Porque elevado tanto o numerador quanto o denominador, observa o que eu tenho. Quando eu tenho isso daqui, eu tenho as bases iguais, eu igualo os expoentes. O que eu vou ter aqui então? 12x menos 9 igual ao expoente 3. Né? Isso que implica? Implica que eu vou ter 12x vai ser igual a 3 mais 9. Você vai ter que 12x é igual a 12, portanto, x é igual a 1. Resposta canônica, né? Bastante simples o exercício, no sentido apenas algébrico e de usar a criatividade para encontrar as potências aqui.